Bom, bem-vindo a mais uma aula nessa série de aulas que eu estou produzindo aqui no canal para poder te ensinar a investir, sem dúvida mais, sem certeza. Ontem te ensinei a comprar fundos imobiliários de forma estratégica, inteligente, correlacionando dados, para garantir que você compre fundos imobiliários com todas as características atendidas. Quais características? Aquelas premissas que você definiu. Um bom P sobre VP, um bom dividend yield, boa liquidez, uma série de fatores presentes em todos os fundos imobiliários. Dessa forma, você tirou de centenas de fundos imobiliários alguns que atendem a todas as premissas. Então, são dados correlacionados. Então, expliquei de forma detalhada como comprar fundos imobiliários e como comprei fundos imobiliários durante 6 anos para alcançar meu objetivo mais rapidamente. Agora, fazendo uma correção aqui, eu não estou explicando para você, na verdade, como comprar fundos imobiliários. É importante que você tenha percepção do que eu estou ensinando a você. Então, corrigindo, eu estou ensinando a você como transformar a sua vida financeira no menor tempo possível, como viver de renda, como sair das dívidas, como acabar totalmente com suas preocupações financeiras e realizar sonhos. É disso que a gente está falando aqui. E você vai utilizar essas aulas como ferramentas, ok? Mas a gente está falando aqui principalmente de liberdade financeira no menor tempo possível com realização de sonhos. A primeira aula foi sobre fundos imobiliários. A aula de hoje é sobre ações, mas é importante você ter isso em mente. Por isso que o primeiro vídeo ultrapassa 30 mil visualizações, são mais de 30 mil pessoas assistindo, absorvendo esse conteúdo gratuito. É uma grande oportunidade para você aprender a investir. E hoje a gente vai seguir com um material muito precioso, muito valioso, e por isso, é claro, vale muito a pena você ficar nessa aula até o final. O que eu vou te explicar hoje sobre ações é tão valioso que eu tenho certeza que foi fundamental para aumentar o meu patrimônio. E chegar, obviamente, no patrimônio que eu tenho hoje, que se eu utilizasse todo esse patrimônio para gerar renda passiva para mim, com fundos imobiliários, se aproxima de R$7 mil. Te mostrei ontem, já dá uma quantia significativa. Esse mês, mostrei o vídeo de ontem, resolvi não reinvestir, saquei tudo. Resolvi sacar todo o rendimento que o meu investimento, meu patrimônio, me proporciona já, nesse mês. E a quantia é essa aqui, ó, R$7 mil em notas de 100. Nada mal, né? R$7 mil sem trabalhar de rendimento? Pô, é isso que eu tô te ensinando. Lembrando, isso foi construído em 6 anos. Eu comecei a investir com R$500 aos 40 anos de idade. Mostrei para vocês em vários vídeos aqui no YouTube. Em maio de 2017, fiz o meu primeiro envio de dinheiro para a corretora, R$500, que juntei na minha conta corrente. E em janeiro de 2018, comecei a investir em fundos imobiliários. Na ocasião, eu comprei 4, MXRF11, BCFF11, HGLG11, e BRCR11, só isso. Foi aí que começou o meu patrimônio, que hoje me garante uma renda de R$7 mil. Passaram-se 6 anos e eu alcancei esse objetivo em 6 anos. É isso que eu estou te ensinando aqui, ok? Eu sei que é difícil de acreditar, tem muita gente falando bobagem na internet, tem muita gente falando coisas desonestas, de que você vai construir patrimônio igual a esse, rendimento igual a esse em 1 ano, em 6 meses. Uma grande mentira. Leva tempo, muita disciplina, mas existe também maneiras de acelerar o processo de forma correta, com método. Eu construí isso em 6 anos e, detalhe, sendo assalariado. Muita gente vai falar assim, Bruno, você ganha um salário alto, não é possível. Bom, eu resolvi fazer o seguinte nesse vídeo. Eu sei que a grande maioria das pessoas aqui no canal confiam no que eu estou falando porque eu não tenho a menor necessidade de ficar falando besteira aqui, inventando coisas. Mas algumas pessoas duvidam. Então eu vou mostrar para você agora qual foi o meu último salário. E por que o último salário? Porque eu resolvi pedir demissão. É exatamente isso. Era para ser surpresa, mas eu vou te mostrar agora quanto foi o meu último salário na folha de rescisão. Dá uma olhada aí na tela aí, ó. Eu vou ter que ocultar algumas informações que são privadas, mas está exatamente aí o valor do meu último salário. Pronto. E eu recebo hoje bem mais do que isso. Bom, é claro que o meu salário é acima da média da grande maioria dos brasileiros, e em alguma forma a minha jornada foi facilitada, porque tem pessoas que ganham um salário mínimo. E meu último salário foi próximo de R$5 mil. Para uma pessoa que fez curso superior, estudou engenharia, tem pós-graduação em geração de energias renováveis. Então, de certa forma, eu sou uma pessoa bem qualificada academicamente. E mesmo assim, meu salário é esse aí, ó, o último salário da carteira. Se você acha que precisa ganhar uma fortuna para poder construir um projeto como esse, tá muito enganado. Ah, se você acha que é velho, já estou muito velho. Bom, eu comecei com 40 anos de idade. Hoje eu tinha 40 anos e alguns meses e percebi que só tinha R$500 de patrimônio. Foi aí que eu decidi, não, vai começar agora, esse mês. Porque eu sempre trabalhei a vida toda e com 40 anos de idade, tudo que eu tinha de patrimônio era R$500. Então, quer dizer, não precisa ser novinho para começar. Eu tenho certeza que se eu tivesse começado com 50, que eu não tenho 50 ainda,
Em 56 estava exatamente como estou agora. 60, 66. 70, 76 eu teria exatamente o mesmo resultado que eu tenho agora. Só precisei de 6 anos. E muita disciplina, determinação, constância, mas só isso. Não foi salário alto, tá comprovado agora. Bom, vamos lá. Talvez você esteja achando que é difícil, muito complicado. Ok, Bruno, pela idade eu consigo. Ok, Bruno, pelo salário eu consigo, mas é muito difícil. Bom, eu mostrei na aula de ontem que o processo é simples. Mais de 30 mil pessoas assistiram e ainda detalhe, milhares de pessoas já estão colocando em prática. É simples, não é difícil. Acabei com todas as suas desculpas aí, hein? Bom, a gente precisa prosseguir com as aulas aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. O que estava bom já melhorou. Hoje eu vou mostrar para você a metodologia perfeita para você encontrar boas ações com potencial de valorização e aumentar a velocidade de construção do seu patrimônio. Como eu falei, essa metodologia acelerou bastante a construção do meu patrimônio, por isso eu alcancei a quantia que eu alcancei em 6 anos. Eu vou mostrar amanhã qual o total do meu patrimônio para gerar essa renda aqui de R$7.000. Ó. Fica no vídeo de hoje, até o final para você entender como faz isso aqui. E não perca o vídeo de amanhã, marca o sininho para você não perder, para você ver quanto de patrimônio você precisa, quanto patrimônio eu alcancei, vou mostrar a minha conta na corretora, quanto precisa para você receber essa quantia aí. Não perca o vídeo de amanhã também, hein? Além disso, tem muito mais. Então, se ontem você aprendeu sobre como comprar fundos imobiliários de forma estratégica, correlacionando dados, tudo direitinho, te mostrei como encontrar relatório financeiro do gestor atualizado, sem precisar procurar no Google. Só colocar o nome do fundo imobiliário e pegar os relatórios atualizados ali, ó, certeiro. Gostou, né? Bom, agora é o seguinte, já pegou um papel e uma caneta? Vamos para o quadro novamente, daqui a pouco. Eu vou mostrar para você como comprar ações com método. Método com origem bibliográfica, mostrei para vocês o vídeo ontem, ó, tá aqui, ó, O Investidor Inteligente de Benjamin Graham, o guia clássico para ganhar dinheiro na bolsa. Ó, esse livro aqui de 670 páginas foi a base de conhecimento para eu formular esse meu método de investir. É claro que tem outras bibliografias, outros livros muito interessantes e importantes que de alguma forma contribuíram para esse método, mas é importante que você saiba que é baseado em estudos. Estudos, inclusive, que são conhecidos no mundo todo. Utilizando esse conhecimento, esses livros que mencionei, desenvolvi meu próprio método para investir em ações. E por que precisou haver um ajuste? Porque eu sou um investidor comum, um investidor que não investia R$5.000 por mês, pequenas quantias. Então, de alguma forma, eu adaptei o meu processo de escolha de ações e carteira de investimentos para se adaptar à minha realidade, que com certeza é diferente daquele investidor que investe 5.000 por mês, 10.000 por mês, 20.000 por mês, é diferente. Já falei para você, já mostrei meu salário recente, o último salário. Nunca fui um médico, um doutorzão, um gerentão, pessoa simples como você. Então, o método precisa ser ajustado para pessoas simples, pessoas comuns, para um investidor comum. E por que ao chegar nesse método, identifiquei rapidamente de que seria o mais adequado para mim para poder aumentar o meu patrimônio mais rapidamente? Eu mostrei para vocês em um vídeo que está aqui no canal sobre ter vendido a empresa que mais se valorizou na minha carteira. Ela subiu, 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 mais do que todas elas, e eu peguei e vendi ela. Foi a Lopes Brasil. Esse registro está documentado aqui no canal. E esse tipo de acontecimento, de vender ações que subiram bastante, acontece na minha carteira desde sempre. Porque o meu método de investir em ações consiste exatamente nisso, encontrar empresas baratas e aguardar a valorização dela. Quando ela se valoriza bastante, eu vendo. Assim eu evito acontecer o que aconteceu com muitas pessoas na empresa Magazine Luiza, que subiu bastante e a pessoa poderia ter vendido e realizado lucro, mas segurou aquela empresa por tempo demais, para levar para a vida inteira, e acabou tendo até prejuízo. Na minha metodologia de compra de ações, eu procuro empresas com potencial de valorização, empresas com qualidade, e fico acompanhando a valorização dela. Em determinado momento, se valorizou bastante ou teve uma valorização interessante, ok. Por exemplo, mais do que 20%, já posso vender um pouquinho. Mais do que 30%, mais do que 40%, talvez venda todas aquelas ações, porque ela se valorizou demais. É uma análise que eu faço depois de escolher minhas ações e verificar a valorização delas. Eu vou mostrar depois passo a passo para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos para a sala de aula agora. Depois a gente continua. Estamos aqui no quadro novamente para poder ver na prática o que aconteceu com a Magazine Luiza, explicando para vocês essa metodologia, por que impede que isso aconteça no caso do investidor de longo prazo. Ó, o investidor de longo prazo em relação à Magazine Luiza, para quem comprou aqui, ações da Magazine Luiza, percebeu uma boa valorização, teve uma queda ali na pandemia, ela continua subindo. Aqui ele já poderia ter realizado lucro, com uma valorização expressiva. Mas está lá, aqui ele continua investido na ação.
achando que a empresa estava subindo bastante, passou pela pandemia e não realizou lucro. No meu ponto de vista, um erro. Porque nessa grande subida que a empresa teve aqui, ó, já era um momento oportuno para identificar, bom, eu comprei R$1.000 dessa empresa e já tem 1.800, 1.700, eu posso vender R$700 e ver o que vai dar. Se ela continuar subindo, ok. Mas cabe pelo menos uma segunda avaliação dos múltiplos dessa empresa. Será que nesse momento aqui, ó, ele não poderia ter vendido e evitado toda essa queda aqui, ó, da empresa, de quem ficou segurando ela por tanto tempo? Então note que tem dois tipos de investidores que investiram na Magazine Luiza. O investidor 1 e o investidor 2. Qual é a diferença deles? Olha, o investidor 1 investiu na Magazine Luiza aqui, percebeu que ela subiu bastante aqui e falou, bom, tá na hora de olhar essa empresa de novo. Nesse ponto aqui, ó, tá na hora de olhar essa empresa de novo porque eu já ganhei bastante dinheiro com ela. Será que ela já não tá cara? Será que não tem outras empresas com potencial de valorização mais acentuado do que a Magazine Luiza? Bom, estou satisfeito com esse lucro aqui, multiplicou meu dinheiro várias vezes. Então, sim, essa empresa aqui está em um bom momento de venda. Esse investidor aqui passou anos com essa empresa e ganhou muito dinheiro. E agora buscou outras oportunidades. Esse é o investidor 1. Esse é o investidor 1. Ganhou dinheiro, ok. Mas tem também o investidor 2. O investidor 2 é esse aqui, ó. É aquele cara que comprou ações da Magazine Luiza aqui porque todo mundo viu que ela estava indo muito bem, subindo, e ele ficou eufórico. A ação passou pelo Covid e continuou subindo. Ele falou assim, essa empresa aqui é a empresa da minha vida, vou carregá-la para sempre. Só que a empresa aqui já estava cara. Os múltiplos mostravam que tinha outras oportunidades melhores do que a Magazine Luiza. Ele poderia ter realizado lucro já e ter botado um bom dinheiro no bolso. Realizava o lucro e ok. Só que ele continuou carregando essa empresa. E o que ele percebeu depois foi uma queda sistemática até os números de hoje. E esse investidor aqui, com certeza, não ganhou dinheiro. Porque ele não fez checagens periódicas em relação àquela empresa. Resolveu comprar e guardar, simplesmente isso. Ocorre sim de que algumas empresas dão certo, você comprar e guardar, mas não são casos recorrentes. E com certeza não são os mais frequentes. Em resumo, o investidor 1 ganhou dinheiro e o investidor 2 perdeu. Então a metodologia se propõe a encontrar boas oportunidades e não segurar elas para sempre. Ficar atento ao lucro, respeitar o lucro e realizar o lucro. E aí partir para uma outra empresa. É claro que algumas empresas você vai manter na carteira por 2 anos, 3 anos, 1 ano. Algumas, em apenas alguns meses, se valorizam bastante. Então está na hora de fazer a checagem novamente e verificar se faz sentido continuar com essa empresa na carteira. Ou realizar o lucro, vender e partir para outra. Então como é que a gente faz primeiro para procurar essas empresas? Vou te mostrar. Nós estamos procurando por empresas com potencial de valorização, mas boas empresas, com características saudáveis em relação ao endividamento, preço, crescimento de lucro, crescimento de receita. Então a gente está procurando, primeiramente, uma seleção de boas empresas. Como a gente faz para poder selecionar boas empresas? Bom, imagina o seguinte, você é um grande empresário, você é uma pessoa empreendedora e quer comprar uma padaria. No seu bairro, na sua cidade, tem 10 padarias para vender. Qual delas você vai comprar? Como você vai adivinhar a que vai ser mais lucrativa para você? Bom, as padarias dão sinais. Tem uma padaria lá que você verificou que sempre abre mais cedo, tem sempre pão quentinho, tem muitos clientes, o pão é de qualidade. Isso não é só porque eu trabalhei como balconista de padaria, não, mas qualquer pessoa pode entender de que um negócio apresenta qualidades. Algumas padarias, por exemplo, estão sempre vazias, tem dia que nem abre, o pão está sempre frio. Então você consegue perceber com sinais de que o negócio tem grande potencial, correto? A mesma coisa a gente vai utilizar para escolher, fazer uma seleção inicial de ações. Eu vou te mostrar características interessantes para a gente avaliar, mas a gente vai colocar aqui algumas, tá bom? Ó, preço sobre lucro da empresa, margem líquida. A margem líquida representa o percentual do lucro em relação às receitas da empresa. Nós podemos considerar também aqui o ROI, que mede a capacidade da empresa de agregar valor, gerar valor com os seus próprios recursos. Então, é um indicador de produtividade, eficiência. Então, vamos colocar aqui também ó, ROI. Vamos colocar o ROIC também, que mede a rentabilidade de dinheiro que a empresa é capaz de gerar, considerando todo o capital investido. Então, é uma variável interessante, o ROIC. Crescimento de receita também, ó, crescimento de receita, liquidez, dividend yield,
mais o quê? Patrimônio líquido, uma série de fatores, premissas, que vai condicionar você a selecionar já automaticamente boas empresas, empresas saudáveis. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses dados aqui importantes em uma planilha e a gente vai utilizar isso como referência. Vai ficar mais prático sair do quadro e ir para uma planilha novamente, tá bom? Vamos lá. Bom, eu estou aqui novamente em uma planilha em branco e a gente vai extrair esses dados, buscar esses dados. Já mostrei para você ontem como faz isso com fundos imobiliários e em ações tem outro caminho. Novamente, eu utilizo bastante o site do Investidor 10 e, inclusive, ele vai ser útil para esse trabalho aqui, porque tem uma característica que é potencial de valorização. Lembra da fórmula de Benjamin Graham? A gente vai utilizar isso aqui também. Mas para buscar esses dados de forma completa e de todas as empresas de uma vez só, a gente vai utilizar o site Fundamentos. Vou te mostrar. Bom, a gente já está aqui no site Fundamentos, que você vai fazer o seguinte, ó, vim aqui, ó, buscar por empresa, e vai aparecer esse filtro aqui já automático. Não acho isso muito prático, tá? O que você deve fazer é o seguinte, ó, buscar todas. Vai aparecer todas as empresas aqui. Muito parecido com o trabalho que a gente fez com fundos imobiliários. Ó. Tem centenas de empresas aqui. Não tem problema nenhum. Você vai selecionar, clicar em qualquer ponto aqui e Ctrl A. Pronto. Aí vai copiar com o botão direito do mouse. Vamos para uma planilha. Pronto. Aqui na planilha, na primeira linha, primeira célula, você vai dar um Ctrl V. Bom, trouxe todos os dados, mas formatado como se fosse um site. A gente não quer assim. A gente vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó. Clica aqui nesse botãozinho aqui, ó, para formatar conforme a correspondência, para ficar com cara de planilha. Colocou aqui, pronto, está aqui toda a planilha. A gente vai novamente excluir dados que não são importantes nesse momento, ó, excluir. Lá no final também tem dados que podem ser excluídos, ó, podem ser excluídos. E aqui agora a gente tem uma série de dados de todas as empresas e a gente vai fazer novamente um tratamento nessa planilha aqui para poder ficar limpinha. E, inclusive, vamos acrescentar aqui alguns dados aqui para poder facilitar a nossa pesquisa de referência. Bom, eu volto já com essa planilha já tratada, tá bom? Bom, estamos aqui então com a planilha já tratada, com algumas informações aqui que a gente considerou nesse momento aqui como informações de valor indispensáveis, premissas para poder escolher boas empresas. Então, a gente pode fazer, inclusive, o seguinte, ó, aqui, se você selecionar todas as empresas aqui, ó, da célula, todas as empresas, ó, todas elas, que são 447, e clicar aqui no Excel, ó, em dados, depois clicar em ações, automaticamente vai converter para ações, ó. Essas variáveis aqui, inclusive, vai aparecer o nome delas, ó. Tá vendo? Ó? Se você achar mais interessante visualizar assim, pode ser que você veja o código como estava antes, assim, ó, e não identifique que empresa que é. Utilizando essa ferramenta do Excel, você consegue identificar quais são as empresas que a gente está falando, ó. Então, selecionando as empresas aqui, a gente considerou o seguinte, ó, a empresa, né, o código da empresa, a cotação, o preço da cota, o PL da empresa, que é interessante, relação preço-lucro, o PL médio negociado na bolsa é de 15. Então você já sabe que comprar uma empresa com PL de 15, você está comprando ali no preço médio, considerando a relação preço-lucro. Colocamos também o ROI, que é um indicador que mede a eficiência da empresa, dívida bruta sobre o patrimônio líquido, a gente precisa saber o quanto que essa empresa tem de capital em relação à dívida, se ela tem capacidade plena de pagar todas as suas dívidas, crescimento de receita nos últimos 5 anos, a liquidez da empresa, o patrimônio líquido da empresa também, que é interessante que seja um patrimônio líquido positivo, o ROIC mais um indicador de rentabilidade, o P sobre VP, dividend yield, margem líquida e um outro detalhe interessante aqui, ó, o potencial de upside que a empresa tem de se valorizar, que a gente vai buscar essa informação, o payout, percentual do lucro que a empresa distribui aos cotistas, quanto maior payout, mais dividendo ela paga, e a saúde, ok, a empresa tem que ter, obviamente, saúde financeira, ok, não pode estar em recuperação judicial, informações que a gente também vai acrescentar na planilha. Então vamos lá, eu acrescentei aqui uma dicasinha aqui, para poder facilitar nosso trabalho e facilitar o teu entendimento desse filtro aqui. Então a gente busca empresas com PL interessante, sabendo que a média é 15, um ROI, a gente busca empresas com ROI acima de 15%, vamos botar aqui até 15%. A gente quer uma empresa que tenha dívida bruta dividida pelo patrimônio que dê igual ou menor do que 1. E por que isso? Vou te explicar aqui rapidamente. Por que tem que ser igual ou menor do que 1? Imagina o seguinte, ó, didaticamente vai ficar mais interessante para entender. Vamos supor que você é uma pessoa que tem dívida, ó, de R$300 e o seu patrimônio é de 500. Seu dinheiro na conta, suas reservas é 500. Ó. Se você dividir a dívida pelo patrimônio, vai dar menor do que 1, 0,6. Significa que teu patrimônio
é maior do que sua dívida. Logo, em situação financeira ruim, você tem patrimônio suficiente para liquidar toda a sua dívida. Então, você é uma pessoa que está no positivo. Se tua dívida for R$ 700, seu patrimônio, como é 500, automaticamente você fica com dívida dividida por patrimônio líquido acima de 1,4. Note, a sua dívida é maior do que seu patrimônio. A gente não quer isso. A gente só quer empresas que tenham dívida menor do que o próprio patrimônio. Por isso, tem que ser alguma coisa abaixo de 1. Se a dívida da empresa for 454 milhões e o patrimônio for 500 milhões, vai dar dívida sobre patrimônio líquido menor do que 0,90, ok? Então, a gente precisa de empresas, a gente busca por empresas com dívida sobre patrimônio líquido menor do que 1, igual ou menor do que 1, tá? Só para você entender. Então, dívida sobre patrimônio líquido igual ou menor que 1. Crescimento de receita entre 10% a 20% desejado, crescimento de receita nos últimos 5 anos, crescimento constante de 10% a 20% desejado. Não deve ser um critério para eliminar uma empresa, mas é um critério interessante para avaliar. Liquidez acima de R$ 1 milhão para diminuir o spread na corretora na hora de você comprar ou vender. Patrimônio líquido maior que zero, obviamente. A empresa tem que ter um patrimônio líquido maior do que zero. Uma empresa que não tem patrimônio nenhum, patrimônio igual a zero, não é uma empresa interessante para a gente. Um ROIC acima de 15%, um P sobre VP, 1 pode ser utilizado como referência também, acima de 1 está um pouco mais caro, abaixo de 1 está mais barato. Dividend yield, eu coloquei aqui um 4, por quê? Porque algumas empresas têm um dividend yield menor, bem menor. Inclusive, no livro Fazendo Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin, ele utiliza como referência dividend yield de 6, pelo menos. Dividend yield de 6. Eu estou considerando interessante colocar 4 aqui, porque a gente está procurando empresas com grande potencial de valorização. Tem outras métricas envolvidas. Se você avaliar, por exemplo, a Schultz, que entregou um dividend yield bem pequeno, a gente pode olhar até aqui agora, a Schultz entregou um dividend yield de 4,28%, abaixo de 6%, mas ao mesmo tempo se valorizou 47% em 12 meses. Então é mais interessante você comprar uma empresa que se valorizou 47% e entregou um dividend yield de 4,28% do que você comprar uma empresa que entrega um dividend yield de 11% e se valoriza 2% ao ano. Então vale sim a pena considerar um dividend yield mínimo de 4% para poder pegar empresas também com potencial de valorização. A gente vai considerar também uma margem líquida entre 10% a 20%, que mede a margem líquida, que mede o percentual de lucro em relação à receita, então entre 10% e 20% é o que a gente deseja. Potencial de upside, payout e a saúde financeira, bom, a gente vai procurar em outro local, tá bom? Mas vamos lá, fazendo filtros aqui, a gente já tem a possibilidade de eliminar de pronto já, vamos aplicar um filtro aqui. Se a gente quer um ROI acima de 15%, vamos começar pelo ROI aqui. Se a gente quer um ROI acima de 15%, vamos mudar a cor do ROI aqui. Se a gente quer um ROI acima de 15%, classifica aqui do menor para o maior. Tudo que está abaixo de 15% pode tirar. Abaixo de 15% tira. Já tirou um monte. Pronto, todas essas aqui estão com ROI abaixo de 15%. E a gente está procurando empresas com ROI acima de 15%. Botão direito, excluir. Já tiramos um monte. Vamos ver quantas empresas tem agora. Tinha 400 e pouco. Agora tem 169 empresas. Se o PL considerado média de 15, a gente está procurando empresas com potencial de valorização, mas que também podem ser boas empresas. Seria interessante também incluir empresas com PL um pouquinho acima. Tem empresas que têm PL muito elevado. Vamos classificar aqui, de maior para menor. Tem empresas com PL de 40. A VEG está com PL de 26. É uma empresa ruim? Não. Mas, para a gente fugir dessas empresas com PL muito alto, vamos colocar aqui empresas só com PL, deixa eu ver aqui, até 14,71. Vai sair a VEG, vai sair algumas empresas aqui, mas a gente está procurando a nata. Vamos tirar, excluir. Quantas empresas tem agora? 157. Vamos continuar filtrando. Bom, tem que ter dívida bruta dividida pelo patrimônio. Lembra lá a questão do endividamento, que é importante a gente avaliar? Tem que ser igual ou menor que 1. Então, vamos filtrar aqui do maior para o menor. Menor do que 1. Uma empresa de 145 não está interessante, né? Então, vamos lá, vamos tirar. Igual ou menor do que 1. Igual ou menor do que 1. Sai tudo que é diferente disso. Aqui, 1,01. Vai ficar só as empresas de 0,96 para baixo. A gente quer igual ou menor que 1. 0,96 para baixo. Vamos tirar. Excluir. Pronto. Vamos ver quantas empresas tem agora. Caiu para 112.
Ó, isso aqui já foi verificado. Crescimento de receita desejado entre 10% e 20%, para não ser muito criterioso, vamos botar qualquer empresa que tenha crescimento de receita acima de 10%, para a gente está valendo. Então vamos lá, do menor para o maior. Então, de 10 a 20, acima de 10 fica, menos de 10 sai. Opa, menos de 10 sai. Sem olhar, excluir. Só tem acima de 10. Vamos ver agora. 79 empresas aprovadas em todos esses critérios aqui. Acima de 1 milhão de liquidez, do menor para o maior. Como a gente está vendo aqui liquidez em 2 meses, vamos considerar aqui 2 milhões pelo menos. Ó. Tira todas que têm liquidez abaixo de 2 milhões em 2 meses. Ó. Vamos ver agora. 39 empresas. Olha como é que o filtro está diminuindo. Ó. Patrimônio líquido maior do que zero. Talvez não tenha restado nenhuma empresa aqui. Ó. Tá vendo? Automaticamente filtrou empresas com patrimônio líquido maior do que zero. Não tem nenhuma com zero aqui. Então isso aqui automaticamente já passou. Ó. Por causa do filtro que nós fizemos anteriormente, esses aqui. Maior que 15, ROIC é maior que 15. Vamos lá, classificado menor para maior. Se for menor do que 15, a gente tira. 14 e pouco, vai sair essas empresas aqui agora. Só tem maior do que 15. A gente está falando agora de 25 empresas. P sobre VP. Vamos ver se tem algum muito alto aqui. Ó. Não tem nenhum muito alto. O maior é 4 e não é considerado muito alto para empresas. Está vendo? P sobre VP também já está interessante. Maior que 15 a gente já resolveu. Dividend yield menor do que 4, se tiver menor do que 4, pode tirar. Vamos classificar do menor para o maior e verificar. Ó. E aí já fica até a primeira observação. Ó. A Prio entrou aqui como dividend yield 0 e entregou um bom resultado, tá vendo? Por isso que é interessante considerar, de repente, aqui um dividend yield, já que está tendo vários filtros aqui, ó, filtrar por dividend yield não é tão interessante nesse momento. É claro que depois você pode vir aqui, ó, e procurar aqui, ó, classificar do maior para o menor, das melhores, eu quero as que mais pagam dividendos, ou que mais entregaram dividend yield nos últimos 12 meses. Aí selecionar aqui as primeiras, ó, pelo menos 8. Aí tu vai comprar o Wiz, Taurus, Unipar, Kepler Weber, Gerdau, Petrobras, tá vendo? Leve, mas não considero que seja nesse momento tão relevante se preocupar com dividend yield. Ó. Margem líquida acima, entre 10 e 20, automaticamente já filtrou por causa das outras qualidades aqui, empresas que têm essa margem líquida, ficou só essa aqui, ó, de 6. Vamos classificar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, se tem mesmo. Ó. Classificado menor para maior, a gente procura entre 10 e 20, só saiu essas duas aqui, ó. Pronto. Ó, a gente já tem uma lista aqui de pelo menos 23 empresas interessantes. Agora vem um outro trabalho aqui, ó. O outro trabalho que precisa ser feito aqui agora é o seguinte, ó, procurar upside dessas empresas aqui, payout, essas informações adicionais. Você vai ter que procurar isso aqui em sites especializados. O upside eu vejo no site do Investidor 10. Pego a empresa aqui, por exemplo, a Gerdau, ó, Ctrl C, GGBR4, ó, pesquiso aqui, ó, GGBR4 ou Gerdau e você vai ver o potencial de valorização dessa empresa, ó, 135%, tá vendo? Segundo a fórmula de Benjamin Graham. Ó, você pode colocar aqui e vai alimentando, não tem outro jeito. Se você paga por o serviço lá do site do Investidor 10, você tem essa informação aqui de forma mais facilitada em uma lista completa. Mas é uma questão para você avaliar se você vai querer fazer isso mesmo pagando por isso, ou se você vai simplesmente ter o trabalho de, depois de selecionar algumas empresas aqui, pesquisar o potencial de valorização de cada uma delas e utilizar isso como critério. O payout também você consegue ver, ó, no site do Investidor 10. Ó. Quer ver? Ó? Aqui, ó, payout, ó, tá vendo? Ó? Tem até o payout histórico dessa empresa, a Gerdau, ó. Estava em 18% em 2018, 38% em 2019, no ano de 2022, 53%, e no ano atual, 2023, o payout de Gerdau está em 68,55%. Tem até um gráficozinho aqui que você pode perceber o crescimento do payout, percentual de lucro que é distribuído para o cotista em forma de dividendos. Então tá aí, ó, um payout crescente, ó, tá vendo? Aí você, pô, payout de Gerdau, uma questão interessante para eu poder avaliar aqui. E colocou aqui, ó, pronto. Saúde, ok. Bom, nesse caso você vai ter que ver se é uma empresa que está em recuperação judicial ou não. O caminho é o mesmo, site da Bolsa de Valores. Ó. No site da B3 aqui, você pode fazer o seguinte, aqui, ó, renda variável. Eu mostrei para vocês ontem como é que faz isso em fundos imobiliários. Vou mostrar agora como é que faz em ações. Ó. Ações. Você pode, inclusive, para poder saber se a empresa está em recuperação judicial e se manter informado, você pode fazer o seguinte, ó. Vem aqui, ó, plantão de notícias. Coloca aqui o nome da empresa, Gerdau. E você vai ter todas as notícias recentes da Gerdau, ó. Apresentação a analistas, agentes de mercado, demonstrações financeiras, aviso aos acionistas, tá vendo? Ó?
Aviso ao acionista novamente, aqui em novembro, visualizar todas as notícias, clique aqui no documento na íntegra. Ó. Todos os detalhes que você precisar na íntegra estarão aqui, da Gerdau, todos os dados, tá? Todos os dados, tudo que tu precisa. Se quiser pesquisar detalhe da Gerdau, todas as informações atualizadas, números oficiais, você vai encontrar nesse caminho. Site da Bolsa de Valores. No caso das empresas aqui, empresas brasileiras, plantão de notícia, digita o código ali, pronto, deu. E aí no final você vai ter uma lista, como exemplo que eu vou te mostrar, ela vai estar assim, ó, toda preenchida, ó, com upside da empresa, com payout, com informando se ela está em recuperação ou não, está com saúde ok? Tá sim, se não, vai aparecer aqui, claro, você vai encontrar essa informação, aqui, essa aqui não tá, você vai alimentar essa planilha. Agora, é claro, esse é um trabalho um pouquinho braçal, mas você vai perceber que você vai ter aqui um grupo de empresas, ó, nesse caso aqui 28, de empresas que reúne qualidades em várias premissas que você adotou, ó, inclusive potencial de valorização, payout. Então você vai ter uma lista aqui, ó, muitas empresas aqui, vocês vão reconhecer lá do canal do YouTube, a Gerdau, Unipar, Schultz, Prio, Vale, Kepler Weber, Taurus, UIS, tá vendo? Porque essa lista automaticamente vai dar para você uma seleção de boas empresas. Teu próximo trabalho aí não tem outra alternativa, tem um trabalho adicional para olhar o relatório dessas empresas e decidir pessoalmente se vale a pena se tornar sócio daquele negócio, daquela empresa. Mas você não precisa procurar de 450 empresas. Agora você vai procurar num grupo de 25, 20, 15 empresas, 10. Se você quiser investir apenas em 10 empresas, vamos voltar para a câmera aberta agora novamente. Note, algum trabalho braçal é necessário. Você vai ter que ler relatório dessas empresas para poder ter convicção, certeza de que você quer participar daquele negócio. Você vai ter que fazer algum trabalho braçal também, se você não utiliza nenhum serviço pago, para buscar essas informações de potencial de valorização. E no mais é pesquisa. Não tem outra alternativa. Você vai ter que procurar informação se uma empresa está em recuperação judicial ou não, mas é uma informação que é vinculada aos 4 ventos quando isso acontece. Vê o caso das Americanas, todo mundo ficou sabendo. Então, não é comum uma empresa entrar em recuperação judicial. É só importante que você tenha o cuidado de não investir em empresas que estão em recuperação judicial. Por exemplo, anunciou essa semana também que mais uma empresa entrou em recuperação judicial. Aquela empresa que faz café, que vende café, a Starbucks. Então, anunciou aos 4 ventos que ela entrou em recuperação judicial. A Saraiva, um dia desse. Então, quer dizer, de certa forma, é fácil você identificar empresas que estão em recuperação judicial. E acho importante, sim, considero importante você evitar esse tipo de empresa, porque você não sabe qual vai ser o resultado desse processo de recuperação. Pode ser que dê bom, pode ser que tudo dê certo, mas pode ser que não. Então, é um risco desnecessário. Existe, sim, algumas ferramentas que podem facilitar o teu trabalho para poder encontrar essas empresas. E eu faço uso de várias. Até mesmo relatórios pagos que eu utilizo me auxiliam em alguma medida, porque eu faço minha seleção, encontro as minhas empresas e, eventualmente, um relatório pago informa que é uma empresa interessante para comprar. E eu olho assim, bom, essa empresa está aqui, está na minha lista, já tinha selecionado, essa aqui também, mas essa aqui passou despercebido. Bom, o que essa empresa tem de interessante? Então, é uma referência, uma ferramenta adicional que pode te auxiliar. Necessário? Não, mas é mais uma ferramenta adicional. Certamente você consegue encontrar boas empresas assim. O máximo que vai acontecer é você encontrar 15 empresas, mas não encontrar 18. E não tem problema nenhum nisso, porque as casas de análise têm dezenas de profissionais trabalhando diariamente para poder estudar empresas em várias condições diferentes e identificar oportunidades. Então pode ser que uma casa de análise encontre 2 ou 3 empresas que você não encontrou. Claro, tem 15, 20 profissionais trabalhando lá, trabalhando isso há anos. Então pode ser sim que encontre algumas empresas. Então essa ferramenta adicional pode te ajudar, mas não é indispensável, ok? E é claro que você pode também incluir outros critérios nessa planilha aqui, à medida que o seu conhecimento vai avançando. Mas note, essa metodologia garante que você compre empresas saudáveis, com bons múltiplos, com potencial de valorização, que não estão em recuperação judicial, uma série de premissas importantes que são estratégicas para encontrar boas empresas, lembra lá a questão da padaria, e todas essas premissas sendo atendidas vai impedir que você compre uma empresa ruim. Pelo contrário, aumenta muito as chances de você encontrar boas empresas com alto potencial de valorização e que vai trazer um ótimo retorno para você. Bom, agora deixa eu falar uma coisa importante para você. Eu fiz o máximo que deu no tempo limitado que temos aqui no YouTube. O vídeo já tem mais do que 30 minutos. Tem, obviamente, muito mais conteúdo importante que você precisa. Como montar uma carteira de forma adequada, como gerenciar essa carteira, o melhor momento para vender ativos que se valorizaram,
e outras estratégias também mais avançadas. Eu fiz o máximo que deu nesse tempo e tenho certeza que o conteúdo entregue até aqui foi de muito valor. Há meses, muitas pessoas aqui no canal têm me pedido conteúdo do tipo modular, organizado, completo sobre todos os passos que trilhei até alcançar minha liberdade financeira e de forma tão rápida assim. As etapas mais relevantes, os pontos mais estratégicos, o mapa da minha caminhada, que abranja todo o meu método e que me permitiu alcançar a liberdade financeira, meus objetivos em apenas 6 anos, portanto muito rapidamente. Por isso eu criei um projeto muito especial que principalmente inclui acompanhamento por 6 anos, onde eu vou te auxiliar por 6 anos. Pegar na sua mão e te conduzir por esse caminho, pelo exato trajeto que fiz e que fez eu alcançar meu objetivo tão rapidamente, em 6 anos. A ideia é replicar cada passo, exatamente tudo que eu fiz para que você alcance seus objetivos também rapidamente. No vídeo de amanhã você vai ter a oportunidade de conhecer esse projeto, então não perca. É a primeira vez que esse projeto estará disponível e com vagas super limitadas. Afinal de contas, inclui um acompanhamento por 6 anos. Eu vou dedicar 6 anos da minha vida ao seu projeto. O meu objetivo dos próximos anos é fazer você alcançar os seus objetivos nesse projeto. Olha, eu recomendo que você não perca de jeito nenhum o vídeo de amanhã, onde eu vou compartilhar detalhes da minha jornada, todo o meu patrimônio alcançado nesses 6 anos, vou mostrar para você a minha conta na corretora e vou apresentar para você também esse projeto, que tem a proposta de fazer você alcançar seus objetivos rapidamente, a sua liberdade financeira e a solução definitiva para a sua vida financeira, em 6 anos. Eu consegui atingir meus objetivos em 6 anos, então minha proposta é essa: fazer você conseguir exatamente a mesma coisa. Por isso o projeto inclui acompanhamento por 6 anos. Eu estou repetindo porque eu tenho certeza, talvez você esteja estranhando, você nunca viu isso. E nem nunca vai ver. É algo muito exclusivo, por isso as vagas são muito limitadas. Fique atento. Mas não tá ok, já dei o recado, não perca o vídeo. Vamos resumir o que você aprendeu até aqui, o que eu já te entreguei de muito valor e você já aprendeu. Só nessa semana você aprendeu a escolher bons fundos imobiliários, escolher fundos imobiliários de forma inteligente, considerando múltiplos estratégicos, premissas estratégicas para você escolher bons fundos imobiliários, que aumentam o rendimento, que te traz bom retorno, permite você aumentar seu patrimônio mais rapidamente, ao mesmo tempo que seus rendimentos aumentam também mês a mês. Hoje você aprendeu a escolher ações de forma estratégica, nunca mais você vai comprar ação do mesmo jeito. Te mostrei dados importantes que você precisa selecionar para fazer um bom filtro de centenas de empresas e encontrar algumas que têm dívida controlada, que têm um bom pagamento de dividendos, que têm uma boa relação preço sobre lucro, crescimento de receita, uma série de fatores, potencial de valorização, uma boa entrega de payout. Você aprendeu a selecionar as melhores das melhores. E além disso, te mostrei onde você pode encontrar informações detalhadas, sem precisar procurar no Google, na internet, tanto para fundos imobiliários quanto para ações. Relatórios atualizados dos gestores, a última informação de cada empresa, de cada fundo imobiliário em um único lugar. Se você ficou com alguma dúvida em relação à aula de ontem, à aula de hoje, fundos imobiliários e ações, coloca sua dúvida aqui no comentário que eu vou me esforçar para responder todas as perguntas, ok? Vou responder o máximo possível de perguntas em relação a essas aulas. De novo, não perca o vídeo de amanhã. Você vai estar diante de uma grande oportunidade. Quem me dera tivesse essa oportunidade 6 anos atrás. Uma oportunidade que eu não tenho dúvida, pode mudar a sua vida. Então não vai perder porque você esqueceu o horário do vídeo, né? Marca o sininho aí para não perder. Você tem recebido conteúdo de extremo valor. E mesmo assim eu tenho certeza que amanhã eu vou te impressionar. Te vejo amanhã sem falta para te apresentar a oportunidade que pode mudar a sua vida completamente em 6 anos. Te vejo lá. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.